Boa tarde, sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal Contas Certas e para o vídeo de hoje vim aqui trazer um vídeo sobre a Pepsi, portanto, falar um bocadinho da situação atual, também falar também um bocadinho da sua estratégia, também é importante também tentar perceber o porquê da ação ter desvalorizado tanto, até podemos ver aqui a partir do Yahoo Finance, que até podemos ver que neste momento está a ser transacionada a 133,55 dólares por ação e tem aqui já em pré-market uma valorização residual de 0,79%. Portanto, se compararmos aqui numa variação de 6 meses, estamos a falar de uma queda de quase 20% e se olharmos ao ano corrente de 12%. Portanto, estamos a falar, e então se olharmos aqui no período temporal de um ano, menos 23,75. Sabemos aqui o intervalo entre as últimas 52 semanas, portanto verificamos que está aqui mesmo perto do mínimo histórico, portanto lá está, pode ser uma boa altura para comprar, não é? Porque de facto está aqui um preço muito baixo, porque já esteve aqui a 183,41, no entanto temos que analisar melhor se realmente faz sentido ou não, se é uma boa oportunidade ou não, um, e é isso mais importante. Eu pessoalmente possuo a Pepsi no meu portfólio, obviamente só possuo uma ação, portanto acaba por quase não ser nada. Sinceramente, depois de analisar este vídeo, obviamente que a Pepsi está a atravessar algumas dificuldades, mas lá está, faz parte, não é? Agora depende de vocês também tirar as vossas próprias ações. Portanto, vamos agora partir para o vídeo. Portanto, PepsiCo, a resiliência no meio da turbulência, uma análise detalhada das previsões de 2025 e da persistente atração para investidores de valor e rendimento. Portanto, temos aqui falar um bocadinho do contexto, portanto vamos falar aqui de uma análise aprofundada da recente revisão das previsões financeiras da PepsiCo também para o ano de 2025, portanto vamos falar aqui um bocado na contextualização pelos desafios macroeconómicos, lá está, de maneira geral, global, isto não anda assim muito bonito, digamos assim. Também, obviamente, pressões na cadeia de abastecimento e mudanças no comportamento do consumidor. Portanto, estamos aqui um bocadinho a falar que o mercado, obviamente, que cada vez torna-se mais competitivo e lá está, é normal. Agora, parte da empresa saber se adaptar e também é isso que vamos abordar, porque falando um bocadinho nas aquisições que a PepsiCo fez para alargar o seu portfólio de produtos. Agora, aqui falando um bocadinho da tese principal, também alguns pontos que vão ser mencionados ao longo deste vídeo. Obviamente que aqui, apesar dos ventos contrários de curto prazo, não é? Porque podemos ver aquela desvalorização bastante grande do preço da ação, de curto prazo, que levaram a um corte nas previsões e à pressão sobre o preço das ações. A PepsiCo mantém atributos fundamentais, também é preciso sermos críticos e ver os indicadores financeiros, fazer uma análise fundamental da empresa, obviamente para ver se realmente está a ter bons resultados ou não e se faz sentido ou não. Também falar aqui de marcas poderosas, geração de cash flow robusto e um compromisso histórico com o retorno de capital, lá está, não podemos também nos esquecer disto. Também que a tornam tornam uma consideração atraente para investidores de valor com um horizonte de investimento de longo prazo. Portanto, a PepsiCo acho que é mais para investidores, neste caso, para longo prazo. Eu acho que quase todas são assim. Além de, obviamente, que deve haver investidores com uma estratégia diferente, não é? Normalmente compram e depois vendem. Eu pessoalmente não me insiro muito aí nesse círculo, portanto não me consigo identificar assim muito bem. Depois também a atual avaliação do mercado, considerada baixa e o elevado rendimento de dividendos, oferecem potencial recompensa para a paciência e a visão a longo prazo. Como podemos ver aqui, o dividend yield neste momento até se pode dizer que está bastante atraente, só por si só. Estamos aqui a falar de 4,06%, portanto estamos aqui a falar em 5,42 dólares por ação, o que de certa forma pode levar aqui também, obviamente, a um ponto bastante positivo. Mas lá está, só por si só o dividend yield estar alto não significa que lá está, seja uma boa compra ou não. Portanto, vamos passar aqui para
para este slide, dissecação detalhada da revisão das previsões para 2025, portanto vamos aqui no fundo analisar aqui alguns aspectos importantes que serão estes 4 tópicos que depois vamos dar a continuidade. Portanto, falando aqui de uma análise minuciosa, vamos primeiro aqui destacar a receita orgânica, portanto temos aqui uma projeção de crescimento na ordem de um dígito abaixo, portanto estamos aqui a falar de uma projeção abaixo do esperado. Também uma moderação face às expectativas anteriores, refletindo a cautela da gestão perante um ambiente operacional complexo, e este crescimento estará crucialmente dependente da capacidade da PepsiCo para equilibrar os preços e volumes do mercado sensível ao custo. Nós até poderemos verificar aqui o Yahoo Finance, se verificarmos aqui a PepsiCo, neste momento está a ser, até vou aqui atualizar, neste momento a ação está a ser transacionada a 134,09 dólares, o mercado ainda está aberto, e depois se olharmos aqui aos earnings, nós podemos ver que o resultado não foi bem, não foi muito longe do que estava estimado, portanto estava aqui estimado uns earnings per share em 1,49 dólares, foi atingido aqui 1,48. Agora o mais grave será mesmo os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2025. Eu por acaso não tenho aqui os dados para comparar ao primeiro trimestre de 2024, que será mais ou menos uma boa ordem de comparação, mas se nós compararmos aqui ao quarto trimestre, verificamos aqui uma queda até bastante grande na parte da revenue, em que verificamos no último trimestre, foi verificado aqui 27,78 mil milhões de dólares, em que neste primeiro trimestre só foi gerados a 7,92. Em termos de earnings, obviamente também temos aqui uma queda de 2,69 mil milhões de dólares para 2,03 mil milhões de dólares. Em termos da recomendação dos analistas, obviamente continuamos a ter aqui digamos que a prevalência será mesmo a manutenção, que é aqui o hold, mas obviamente ainda temos aqui opiniões tanto para buy como para strong buy, obviamente acaba por ser também um aspecto positivo, tendo em conta ainda o preço da ação. E depois, como podem ver, não há aqui nenhuma recomendação de venda, mas sim de underperform. Pronto. E é mais ou menos isto que podemos esperar. Agora, continuando, relativamente também a este ponto, também aqui está os stock buybacks. Obviamente também não é um gráfico, não é o mais recente, mas também é só para terem uma ideia também de uma das ferramentas que também permite a que o investidor também reaver dinheiro, também ter aqui uma certa valorização da sua ação, daí obviamente que acaba por ser um ponto a favor da PepsiCo, em que nós podemos ver desde 2017 até mais ou menos após 2020, obviamente não estamos aqui a falar de 2025, mas falando aqui no máximo de 2021, a PepsiCo tem, portanto, feito uma recompra até bastante aceitável em termos de ações, que obviamente são retiradas do mercado e indiretamente faz com que o preço da ação consiga aumentar. Depois, aqui uma coisa bastante também curiosa e importante, que é aqui a distribuição do capital aos acionistas, que é nada mais, nada menos como o dividendo que é pago. Portanto, a reafirmação do compromisso com o retorno de capital, com uma previsão significativa de 7,6 mil milhões de dólares. Portanto, nós até podemos verificar quanto é que eles estão a pagar neste momento, que acho que é 5,46 dólares, penso eu, mas até podemos ver com mais cuidado. 5,42, está aqui mais ou menos num dividend yield de 4,06. Depois, em dividendos, sublinhando também a prioridade de gestão em recompensar os acionistas, que neste caso em shares buyback, com um programa de 1 bilhão de dólares, que é 1 mil milhão de dólares. Não sei se é bem assim que se diz, pronto, 1 bilhão. Em recompra de ações, embora este último possa ser ajustado em função das oportunidades de investimento e gestão da dívida. Portanto, em princípio está este valor mencionado, mas pode haver aqui uma certa alteração. Portanto, que também vamos falar mais à frente de algumas compras estratégicas, principalmente no final do ano 2024. Depois, falando do resultado por ação principal, o LPA, a previsão de estabilidade anual representa uma revisão notável em baixa, indicando que os desafios operacionais e macroeconómicos estão a ter
um impacto mais significativo na rentabilidade subjacente do que inicialmente antecipado. Portanto, este indicador, ao excluir itens não correntes, oferece uma visão mais precisa da saúde operacional contínua da empresa. E depois, para terminar, o comparativo do LPA, falando aqui um bocadinho do lucro por ação 2025 versus a previsão anterior, portanto, a contração esperada, portanto, vai-se notar aqui, por causa também de umas situações que vamos discutir a seguir, fez com que feito uma revisão, um forecast, mais para um cenário pessimista, tendo em conta a situação que, as dificuldades que a PepsiCo está a atravessar neste momento. Obviamente não é só a PepsiCo, há bastantes empresas americanas e não só, também com bastantes empresas que trabalham para empresas que estão nos Estados Unidos. Portanto, a contração esperada de 3% face à previsão anterior de um ligeiro aumento quantifica o impacto negativo das pressões atuais e serve como lembrete da volatilidade do ambiente de negócio. Portanto, estamos aqui a falar de uma revisão bastante, 3% parece que não, mas é bastante. Portanto, são aqui alguns fatores que vamos falar ao longo do vídeo e que aqui, estou a apresentar de forma generalizada. Depois, outros pontos que vamos aqui destacar é que o estrangulamento e custos elevados na cadeia de abastecimento, portanto, falar aqui um bocado da parte logística, portanto, as perturbações globais e o aumento dos custos de transporte e logística continuam a erodir as margens de lucro e a complicar a gestão de inventário, portanto, isto aqui penso que é um problema que não só a Pepsi tem, mas quase todos os retailers têm, pelo menos quem vende produtos. Depois também entramos aqui já em pontos bastante fundamentais que de facto justificam um bocadinho a baixa do preço da Pepsi. Portanto, falando aqui um bocadinho na incerteza macroeconómica amplificada, a instabilidade geopolítica, as preocupações com a inflação persistente, que é isto para mim um grande problema, que acho que já nem devia de ser, não é? Porque já estava mais ou menos controlado, mas pronto, depois veio aquelas políticas um bocado, não se sabe bem qual é que era o objetivo, acho que nem eles próprios devem saber, não é? Mas pronto. E o potencial abrandamento do crescimento económico em várias regiões geográficas estão a afetar a confiança dos consumidores e as decisões de compra. Pronto, penso eu que isto aqui não há margem para dúvidas. Depois, também, a sensibilidade externa extrema ao preço por parte dos consumidores. No ambiente de aperto orçamental, os consumidores estão cada vez mais focados no preço e optar por alternativas mais baratas ou reduzir os gastos discriminatórios, impactando a procura por produtos de maior valor acrescentado. Pronto, no fundo, isto é o que nós fazemos um bocadinho em Portugal, não é? Nós olhamos um bocado preço e qualidade, eu próprio também faço um bocado isso, não quero dizer que faça em tudo, mas normalmente quando nós já temos aquela vontade com aquele tipo de serviço, aquele tipo de produto, obviamente que procuramos sempre o mais barato, mas também que ofereça uma qualidade equivalente ou então que compense, não é? Em termos de qualidade de preço. Depois também temos aqui o impacto tangível das tarifas aduaneiras, que é a imposição de tarifas e ameaça de novas medidas protecionistas aumentam os custos de importação de matéria-prima e produtos acabados, além de criar incerteza nos mercados internacionais. Portanto, neste caso, estes sim são os pontos que ajudam aqui um bocadinho a justificar o facto de a Pepsi estar a ter resultados não tão otimistas. Pode-se também notar um bocadinho da quebra em termos do forecast para o primeiro trimestre de 2025, podem não ser, portanto, os resultados que eles esperavam, ou o crescimento que foi esperado, muito devido a estes pontos. Obviamente que a Pepsi não é a única afetada, é uma das, mas lá está, isto aqui veio tudo, já se sabe de onde, não é? Pronto. Agora, começando a destacar já o primeiro ponto. Portanto, vamos falar aqui um bocadinho da análise detalhada do desempenho da ação e da avaliação de mercado. Portanto, falamos aqui do desempenho da ação sob a lente crítica, portanto, estamos aqui a falar, aqui tem um gráfico do preço da ação, eu quando direto, acho que foi na sexta-feira, estava aqui a ser transacionado a 134,39 dólares. Portanto, estamos a falar também, só para terem uma noção, isto no fundo foi aquilo que eu vos mostrei já no início do vídeo, que é aqui uma trajetória descendente pronunciada, portanto estamos a falar de uma queda superior a 24% no último ano,
não só reflete as preocupações como os resultados financeiros, com os resultados financeiros, como também pode indicar uma revisão das expectativas de crescimento futuro por parte do mercado. Depois temos aqui também uma filtração com mínimos de longo prazo. A aproximação do mínimo de 5 anos sugere um sentimento de mercado predominantemente negativo e pode indicar uma potencial oportunidade de compra para os investidores de longo prazo que acreditam na capacidade da recuperação da empresa. Eu pessoalmente acredito, tendo em conta também algumas compras que eles fizeram, eu acho que isto também foi bastante importante, além de que obviamente um bocadinho para diversificar também os produtos, para aumentar também a gama de produtos que eles possam vender. Eu acho que só traz mais valor acrescentado à empresa, que também acaba por ser produtos um bocadinho diferentes do que a Pepsi possui. E como aqui foi dito, a Pepsi está mais ou menos a ser transacionada a um valor que normalmente estava só há 5 anos atrás. E depois também temos aqui uma reação imediata e severa aos resultados de 2025, a queda por um mínimo de 52 semanas após a divulgação dos resultados das previsões revistas sublinha a sensibilidade do mercado a notícias negativas e a importância da transparência da gestão nas suas comunicações. Até podemos ver aqui no Yahoo Finance, se quiserem ver de maneira muito rápida. É só ir aqui abaixo e ver aqui, portanto, os resultados do primeiro trimestre de 2025. Portanto, em termos dos earnings per share, até não ficou muito baixo, mas pronto, ficou 0.01 dólares abaixo da estimativa. Pronto, falharam, é o que é. Depois, em termos de receita, podemos ver aqui que a receita teve aqui uma queda, se compararmos com o último trimestre de 2024. Obviamente devíamos comparar com o primeiro, não é? Porque, para sermos justos, nos 27,78 mil milhões de dólares e os earnings de 2,69, e notou-se aqui uma quebra pós 17,92 mil milhões de dólares e uns earnings de 2,03. No entanto, falando aqui um bocadinho em termos da recomendação dos analistas, vê-se aqui no mês de maio, obviamente ainda temos aqui uma grande parte em que realmente recomendam uma compra forte. Depois temos aqui também em parte um buy e depois a maioria aqui no hold. E obviamente que a Pepsi, se for para curto prazo, acho que também não acaba por não fazer muito sentido, pelo menos na minha ótica. Para investidores a longo prazo, penso eu que pode fazer aqui algum sentido adicionar ou pensar colocar a Pepsi na vossa watchlist. Agora, falando agora da avaliação de mercado em profundidade. Agora já falando de alguns indicadores bastante básicos, não é? Também para dar aqui uma análise bastante superficial, portanto, falando aqui do rácio do preço-lucro, atrativamente baixo, portanto estamos aqui a falar de um PL de 18.8, portanto, vezes o LPA principal, estimado para 2025, o lucro por ação, representa um desconto significativo em relação à média histórica da PepsiCo e aos múltiplos de avaliação de muitas empresas comparáveis no setor dos bens de consumo não duráveis. Portanto, isto é um bocadinho, se olharmos aqui o PL de 18.6, 18.6, 18.8, 16.8. Portanto, vamos colocar aqui um peer, por exemplo, Coca-Cola, o ticker é CO, pensou que joga sempre aqui, vamos ver aqui quanto é que é o PE da Coca-Cola. PE. Portanto, estamos aqui a falar de um PE de 28.73, portanto podemos ver que a Coca-Cola está com um PE muito mais elevado que a Coca-Cola. Portanto, lá está, não quer dizer que por o PE ser mais baixo pode ser que o preço esteja mais apetecível, mas se comprarmos aqui com os peers pode representar aqui, se fizer sentido para vocês, uma oportunidade de compra. Depois, implicações de uma avaliação de pechincha, porque eu acho que, pronto, olhamos aqui, está pertíssimo do preço mais baixo nas últimas 52 semanas. Esta avaliação sugere que o mercado pode estar a descontar excessivamente os desafios de curto prazo e subestimar o valor intrínseco das marcas da PepsiCo, também a sua escala global e a sua capacidade de gerar cash flow consistente para investidores de valor. Isto pode representar um ponto de entrada interessante.
Agora, falando, lá está, de um ponto bastante importante, obviamente para aqueles investidores que têm um portfólio um bocado misto ou então mais focado para dividendos, que é aqui a robustez e o atributo do dividendo compilado de investimento. Portanto, vamos falar aqui do dividendo como farol de estabilidade e retorno, portanto estamos aqui a falar de um rendimento do dividendo amplificado. Um aumento do rendimento para 4.1 não é apenas um reflexo da queda do preço das ações, mas também um testemunho do compromisso contínuo da PepsiCo em proporcionar um retorno tangível aos acionistas num período de incerteza. Também um histórico de crescimento de dividendos inigualável, portanto, estamos aqui a falar de um dividend king, portanto, os 53 anos consecutivos, até dá para ter aqui uma noção desde 2000 até 2022, começou aqui a pagar 0.5 dólares por ação e agora já pelo menos até 2022 já vai aqui nos 4.5, eu até vos disse, acho que já vai um bocadinho, já paga mais, até podemos ver assim de maneira muito rápida. Eu disse no início do vídeo, mas já me esqueci. Portanto, já vai aqui nos 5.42. Agora, ok, de aumentos anuais não são apenas um foco estratégico, mas exatamente focada nos acionistas, ok, focada nos acionistas e uma disciplina financeira consistente ao longo de várias décadas e ciclos económicos. E depois também temos aqui a sustentabilidade do dividendo em foco, a capacidade da PepsiCo manter e até aumentar o seu dividendo mesmo perante os desafios atuais, sublinha a força do seu modelo de negócio, a resiliência das suas marcas e a sua capacidade de gerar cash flow suficiente para cobrir as distribuições, portanto, para distribuir aos acionistas e reinvestir no negócio. Agora, a resposta estratégica da PepsiCo à dinâmica mutável do consumidor. Portanto, vamos agora destacar um ponto muito importante. A adaptação proativa e multifacetada às novas realidades do consumo. Portanto, reconhecimento da prioridade do valor absoluto, a PepsiCo demonstra uma compreensão clara de que no ambiente económico atual, os consumidores estão a dar mais peso ao custo total de um produto e ao preço de entrada, influenciando as suas decisões de compra. Portanto, lá está, os consumidores cada vez estão a ser mais, tem que ser, isto não há forma, porque hoje em dia o dinheiro não é muito e temos que pensar muito bem antes de o gastar. E depois também a estratégia de preços e embalagens centradas no valor, portanto a ênfase em embalagens mais pequenas e de dose única juntamente com o ajuste de preços em embalagens maiores para destacar o custo por unidade são táticas diretas para se alinhar com a mentalidade de compra dos consumidores preocupados com o orçamento. Lá está, pronto, são medidas que ajudam um bocadinho o consumidor. Depois também navegando nos desafios do segmento dos snacks, falando aqui um bocado mais na parte, por exemplo, um dos exemplos mais conhecidos, a parte que eles têm das batatas fritas. O reconhecimento da dificuldade em impulsionar o crescimento em opções de snack de maior valor e dependência de produtos de baixo preço indicam a uma área onde a inovação e a diferenciação serão cruciais para o sucesso futuro. O que é certo é que eles têm um monopólio dentro desta área. Obviamente que a partir daí torna-se um bocadinho difícil haver crescimento. E agora entramos aqui numa parte que eu gostei bastante e foi um ponto muito positivo na minha ótica na Pepsi, que é aqui o investimento em novos produtos, em novas marcas. Obviamente eu pessoalmente não posso dizer que as conheço, nem posso dizer que são marcas que até já temos aqui em Portugal, mas também se quiserem partilhar e dizer que até existem, estão à vontade. Eu pessoalmente não conheço, mas pronto, eu acho isto sempre muito importante porque lá está, viu-se aqui que principalmente a parte dos snacks já está aqui a ter uma dificuldade, não é? Na parte das leis, daquelas batatas fritas todas. E a única forma é comprar, portanto, diversificar o portfólio de artigos. Portanto, falando aqui um bocadinho no investimento estratégico para o crescimento futuro e a diversificação do portfólio. Portanto, construindo um portfólio mais resiliente e alinhado com as tendências de consumo. Portanto, aquisições estratégicas como catalisadores de crescimento, as recentes aquisições da Sabra e Obela, que no fundo esta é a Sabra, a Obela não está aqui, os produtos, e da Said Foods, que é esta aqui,
são este tipo de produtos. Pá, não, eu pessoalmente não faço a menor ideia o que é que isto possa ser, sinceramente. Eu nem sei se isto temos muito por hábito comermos este tipo de coisas aqui em Portugal. Eu pelo menos não tenho. Exato, eu acho que não sei. Mas também lá está, não posso falar por mim. Eu sinceramente, pelo que estou a ver, hum, em avocado, acho que nós em Portugal, eu pessoalmente não seja um fruto que eu coma muito. Falando assim pessoalmente. Portanto, todos estes produtos derivados, pronto. Mas também é um fruto que cada vez mais gente tem consumido, obviamente muito conhecido por ser um fruto até bastante saudável. Pronto, todos os frutos são saudáveis, não é? Mas pronto, este tem mais propriedades, supostamente. Mas pronto. Hum, mas também lá está. Podem comentar-nos, podem discutir nos comentários se realmente isto existe ou não e se vocês consomem ou não. Eu pessoalmente não sei, eu desconheço. Pá, sinceramente. Eu acho que isto aqui, pelo menos, acho que é mais para o mercado americano, até pode ser também em outro tipo de mercados, mas não sei se há aqui alguma presença sequer destes produtos aqui. Pelo menos falam em, português, em Portugal, nem sei se é. Na Europa deve ter, possivelmente, mas pronto. Portanto, e a intenção de adquirir a Pepsi, a Poppi também, representam movimentos estratégicos para diversificar a oferta de produtos da Pepsi e Co. em categorias com maior potencial de crescimento e alinhadas com as tendências do consumo emergente. E eu acho isto muito importante. Também no foco na saúde e bem-estar, um bocadinho falando aqui na Sabra, eu acho que este aqui não me parece seja muito saudável, pelo que eu estou aqui a ver, grain free taco shells, não sei. Não sei sinceramente nem sei se isto é saudável, não faço a menor ideia. Até pode ser, não sei. Ahm, mas pronto. A entrada em categorias como snacks e dips mais saudáveis, alimentos mexicanos, que é o que este me pareceu aqui, mexicano-americanos, com ingredientes de qualidade e refrigerantes prebióticos, que neste caso, se não me engano, é que é Poppi. Até podemos ver aqui, eu acho que é Poppi. Eu por acaso não coloquei, mas acho que é. Poppi. Poppi. Exato, é Poppi. Poppi. Exato. Pronto, são estes. Também lá está, eu acho. Pelo menos eu nunca vi isto em Portugal. Não sei. Deve haver em. Não sei. Pronto, a Poppi. Pronto. Ok. Sinaliza uma resposta à crescente procura por opções mais nutritivas e funcionais. Eu, por acaso, sinceramente, até foi um bocado neste ponto que me chamou bastante a atenção na Pepsi. Depois, a expansão para além dos snacks e refrigerantes tradicionais, estas aquisições é que não foi uma empresa, foram várias. Pronto, e até não foram baratas. Estas aquisições demonstram uma visão de longo prazo para reduzir a dependência de categorias mais maduras, como por exemplo lá está as batatas fritas e mesmo as próprias soda, não é? A 7-Up, a Pepsi e assim. E explorar novos mercados com perfis de crescimento mais robustos. Lá está, tenho aqui as bebidas, pronto. Em termos de snacks e bebidas. Agora, investimento estratégico para o crescimento futuro e a diversificação do portfólio. No fundo, é a continuação deste ponto que estávamos aqui a falar anteriormente. Portanto, inovação e expansão da marca PepsiCo, o sucesso no ganho de cota de mercado, particularmente na categoria de zero açúcar, demonstra a capacidade da PepsiCo de inovar e de responder às mudanças nas preferências do consumidor dentro das suas marcas principais e também a liderança contínua em bebidas desportivas. Portanto, falando um bocadinho aqui na Aquafina, deve ser. E o Gatorade também. Gatorade. Yeah, acho que é. Continua. Exatamente.
A manutenção da liderança com a Gatorade e Propel sublinha a força e a lealdade à marca nestes segmentos importantes. Eu também, lá está. Eu não sou muito consumidor deste tipo de produtos, mas pronto. E responder, ok. Pronto. Agora, falando agora noutro ponto aqui bastante importante, que é aqui otimização da cadeia de valor e gestão estratégica da dívida. E também é este, obviamente, um ponto que tem que se ter bastante atenção. Portanto, maximizar a eficiência operacional e manter a saúde financeira. Portanto, estamos a falar aqui de algumas iniciativas de otimização da cadeia de valor. Os esforços contínuos para melhorar a eficiência na produção, distribuição e venda são cruciais para mitigar as pressões de custos e impulsionar a rentabilidade a longo prazo. E a automatização pode passar pela racionalização de processos, pela melhoria de logística e pela alavancagem de escala global da empresa. Aqui está um bocadinho, aqui em 2025, 2026 e 2027 é o forecast, portanto são estimativas. Em preto está aqui os sales, em termos de o azul está aqui a despesa, em cor-de-rosa está aqui o free cash flow, em laranja está aqui o EBITDA e aqui está o leverage. Portanto, o que podemos ver aqui, pelo menos se olharmos aqui em termos de vendas, desde 2000 para 2000 até 2024, até temos vindo aqui, até tem vindo, podemos verificar um aumento contínuo, se bem que 2023 para 2024 não houve assim um aumento muito significativo. E se olharmos aqui um forecast já para 2025, nota-se aqui já uma quebra em termos de vendas. Portanto, já nota aqui um bocadinho também uma das razões que leva a ação ter caído também ligeiramente. Em termos de free cash flow, até posso dizer que se mantém minimamente estável, não é? Obviamente que acaba por ser muito dinheiro, mas obviamente estamos aqui a falar mais milhões, menos milhões, mas até se mantém bastante estável. E o EBITDA também se pode dizer que há aqui um crescimento, se bem que a partir de 2024 já se notou aqui mais ou menos de 2023 para a frente que sinceramente não vai haver aqui um aumento muito significativo. Pronto. E em termos de dívida, é isto que é preciso ter bastante cuidado, que é, nota-se que houve aqui 2021 para 2022 aqui uma diminuição da dívida, também o mesmo, penso eu que se manteve aqui ligeiramente para 2023, agora 2024 notou-se aqui um aumento bastante significativo e 2025 também, porque lá está, estas empresas que foram compradas, o dinheiro tem que vir de algum lado e tem que ir depois ser contabilizado. Mas pronto. Ok. Pronto. Agora falando do segundo ponto, gestão prudente e transparente da dívida. Portanto, embora as aquisições tenham levado a um aumento da dívida, a manutenção de rácio de alavancagem saudáveis indica uma gestão financeira responsável. A monitorização contínua da dívida líquida e a comunicação clara sobre os planos para a sua redução futura serão importantes para manter a confiança nos investidores. Eu acho que isto também é bastante importante, como é que eles vão gerir esta dívida, porque estas aquisições pode parecer que não, mas são bastante caras. E também a capacidade de gerar um cash flow livre consistente será fundamental para estes esforços. Agora, para concluir, eu até posso ver aqui na internet muito rápido quanto é que eles, eu pensei que tinha, quanto é que eles deram, podemos ver aqui, até vamos ver aqui de maneira muito rápida quanto é que eles deram por estes produtos, portanto vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Eu acho que já tinha falado da Poppy, penso eu. Já foi no ano passado, no fim. Portanto, das marcas Eubella comprou por 244 milhões de dólares. Neste caso, exato, aproximadamente 240 remanescente da Sabra e 3 milhões pela totalidade da Eubella. Pronto. Depois podemos ver a Sabra e a Eubella já vimos, que no fundo é esta, Sabra e a Eubella, se bem que aqui só tem produtos da Sabra e a Siete. Vamos ver. Siete Foods. Acho que a Siete Foods foi mais cara.
Oi. Portanto, também foi outubro, também foi, por acaso estas compras todas foram no ano passado, no fim. Foi um acordo de mais de 1 bilhão de dólares, portanto, 1 mil, eu acho que vou ter que ver isto no Google Tradutor, como é que se diz, 1 mil, pronto, 1 bilhão. E depois a Poppy, acho que já tinha mencionado, também foi cara a Poppy. A Poppy já foi, exatamente, foi por 1,95 mil milhões de dólares, incluindo 300 milhões em benefícios fiscais. Portanto, estamos aqui a falar de muito dinheiro. Mas lá está. Temos que ver agora o fruto no futuro. Pronto. Agora, conclusão. Uma oportunidade para investidores doentes, não é? E focados no valor. Que é aqui onde me ensino. Seguindo os argumentos e perspectivas de investimento, portanto, estamos aqui a falar um bocadinho de desafios de curto prazo versus aqui a força fundamental. Embora os cortes nas previsões e a pressão sobre o preço das ações sejam preocupantes a curto prazo, os atributos subjacentes da PepsiCo, marcas globais icónicas, poder de fixação de preços, geração de cash flow robusto e um longo histórico de retorno para os acionistas permanecem intactos. Temos aqui também um segundo ponto, que é o potencial de recuperação e surpresas positivas. Dada a avaliação do mercado atual baixa e as expectativas já moderadas, qualquer sinal de estabilização ou melhoria nas condições macroeconómicas ou no desempenho operacional da PepsiCo pode atuar como um catalisador para a recuperação para essas ações. Portanto, se a PepsiCo anunciar, lá está, bons resultados já para o segundo trimestre, acredito que a ação ganhe bastante força. Depois, terceiro ponto, o dividendo, como componente essencial do retorno total. O rendimento de dividendos, que se mantém aqui nos 4%, mais ou menos, oferece um fluxo de rendimento atrativo, enquanto os investidores aguardam a materialização das iniciativas estratégicas da empresa a um potencial de recuperação do crescimento. Depois, aqui está uma recomendação final para investidores de valor com horizonte de longo prazo. Portanto, a atual conjuntura apresenta uma oportunidade para os investidores com uma pequena perspectiva de longo prazo, a uma tolerância à volatilidade de curto prazo, a combinação de uma avaliação razoável no rendimento de dividendos atrativo e o potencial de adaptação à PepsiCo às mudanças no mercado tornam-se uma compra estratégica de alta convicção para aqueles que procuram construir uma carteira de rendimento passivo robusta e participar no potencial de valorização de um prazo de uma empresa líder global no setor de bens de consumo não duráveis. E a paciência e a capacidade de olhar para além da turbulência de curto prazo serão fundamentais para colher os benefícios desta oportunidade. Portanto, eu tendo em conta estas aquisições, na minha ótica, até bastante importantes, e no fundo vem aqui já se juntar a estas marcas, na minha ótica só tem uma tendência para ajudar ainda mais na empresa. E falando em marcas que pode haver aqui um crescimento significativo de receitas, mas isso também só se vai ver no futuro, não é? Principalmente já no segundo trimestre de 2025, segundo, terceiro, quarto, mais ou menos. Eu acho que se vai ver em 2025, também se pode ver também o crescimento nas vendas, porque estamos a falar em marcas com certo potencial de crescimento. Obviamente que isso depois espero que não é? O que nós esperamos é que estas marcas venham ajudar ainda a Pepsi a manter portanto, os seus fundamentos económicos, como tenho apresentado anteriormente, e se houver um crescimento ainda melhor, que é isso que é isso que uma empresa procura, não é? Como podemos ver por aqui. As referências, no fundo, foram aqui, toda a informação foi retirada aqui destas fontes, portanto, se tiverem alguma curiosidade ou quiserem ver um ponto com mais atenção, é só, pronto, abrirem e verão com muito mais cuidado. Podem pôr em pausa e podem ver. Eu também irei disponibilizar este PDF no Patreon, portanto estão à vontade. Na descrição, já sabem, têm já os 3 links, se quiserem se registarem na XTB. Também podem consultar aqui o Patreon, de acesso gratuito.
Se não for de acesso gratuito, também tem o período experimental 7 dias e podem também podem ter acesso ao conteúdo pago, depois podem cancelar se quiserem, estão à vontade. E depois tem aqui, se me quiserem seguir a partir das redes sociais. Portanto, da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo episódio. Muito obrigado.